Ok, voltamos aqui. Deixa eu convidar o Ricardo. Convidar o Fernando. Aí, agora sim. Estamos Se de falar de volta. política, eu, não pode falar de novo. Não Falei pode daquele falar. time lá, eles já derrubaram a live. Estamos de volta. Agora, ó, não fale daquele time. Senão Não cai. vou falar para não cair a live. A você que está chegando, seja muito bem-vindo. Este é o Entre Fatos, que está quase virando um Entre Promessas. Eu com o Diogo Tavares estamos aqui prometendo muitas coisas, mas esse aqui é o Entre Fatos. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Alcântara, sou o editor de política aqui do Diário de Curitiba, entrando hoje como convidado aqui nessa live. E aqui em cima, ó, o meu parceiro de live, Diogo Tavares, cientista político, ele que é um doutorando em ciência política pela Federal. Seja bem-vindo, Diogo Tavares. Valeu, mais uma sexta-feira aqui comentando política. A gente gosta, né, Ricardo? E hoje o nosso tema é um tema bem importante e que deixa bastante dúvidas entre leigos, entre até pessoas entendidas da política ficam com dúvidas, que é o financiamento da política e das campanhas eleitorais. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado, a nobríssima companhia desse cara que é um bacharel em gestão pública, mestre e doutorando em ciência política, consultor com experiência em processo decisório e financiamento da política e campanhas eleitorais na SM Consultoria e atualmente é coordenador do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública da Faculdade Unina. Seja muito bem-vindo, Fernando Zelinski. Opa, boa noite. Obrigado pelo convite, galera. Dizer que primeiramente abrir que é um prazer estar aqui. Eu assisti na semana passada, não lembro quando foi a live do Eduardo, eu vi vocês prometendo a caneca para ele, eu queria saber se vocês iam prometer para mim também. Como vocês já falaram da caneca, eu não vou tocar nesse assunto. Vamos falar, vou me restringir a falar de financiamento de campanha hoje. Diogo, mostra a caneca da promessa aí. Essa caneca que já tá virando uma lenda, ó, da Link Personalizados, que mandou de presente pra gente. E quem quiser, tiver interessado, é só acessar no Instagram, dá uma fuçadinha lá, procura por Link Personalizados. Eles fazem balas, eles fazem bastante presentinhos, assim, como podemos dizer, brindes, né? Brindes para a empresa dar para os clientes. Sabe que esses brindes é por causa de um brinde que eu compro gás só de um lugar. Eles deram um pano de prato, aí eu compro sempre deles esperando que eles deem outro. Eles nunca dão, mas eu compro sempre deles esperando que ganhe outro pano de prato. Então, caso vocês queiram, depois da live, vai dar uma procurada lá, links personalizados, um monte de brinde para você que é empresário, para você que quer presentear também. A gente vai mandar um aqui pro Fernando, uma daquelas pretinhas que coloca uma água quente, aí sobra e tem uma surpresa. Tem o Rogério Ceni, né? Rogério Doutor Ceni com Sócrates. Não pode ter Rogério Ceni. não, também não pode falar de Rogério Ceni por aqui. Hoje não estamos ao vivo na Pinhais Mania, com o nosso amigo da Piais Mania, ele tá com uns problemas pessoais lá, a gente já falou na live passada, então desejamos melhor a ele e os nossos sentimentos a toda a família lá, que ele perdeu o sogro, mais uma vítima da Covid-19, que se tivesse uma vacina já tinha poupado muitas vidas, né? Para você que está chegando, se quiser dar um feedback para a gente, se estão nos vendo bem, estão ouvindo, que quase agora quase caiu, aí manda esse feedback aí pra gente também, tá? A gente ali falando só gente de peso. Só gente de peso. Obrigado, gente. Eu também, eu somos 200 quilos de peso aqui. Pois é, eu ia falar, Obrigado. depois da pandemia agora é mais de 100 quilos, então tem 300 aqui, tá? Assunto de hoje: o financiamento da política das campanhas eleitorais. É, para fazer uma campanha custa caro, né, Fernando? É uma carestia danada que o povo nem faz ideia. Em 2014 foram 5 bilhões de reais declarados, fora o que não foi declarado, né? Mas o declarado foi 5 bilhões. E a maior quantia da história gasta, a maior
quantia da história em eleições. Até aquele ano, empresas podiam doar e aos candidatos, né, escolhia um candidato, doava e respondia a quase tudo que era arrecadado pelas campanhas. Em 2015, em meio à Lava Jato do nosso amigo Sérgio Moro, o STF decidiu proibir empresas de doar para as campanhas, né? Para tentar frear os casos de corrupção, eles decidiram proibir empresas, passou só para pessoas jurídicas. A partir de então, os políticos começaram a ter que rever gastos, porque não teriam todo aquele dinheiro entrando das empresas, e encontrar novas fontes de receita. Então, para começar, dando já essa introduçãozinha aí, começar nosso bate-papo, queria que você explicasse, Fernando, para gente, para quem está acompanhando, qual era o modelo de financiamento antes de 2015 para as campanhas, adotado aqui no Brasil, e como ele é agora. As diferenças básicas, assim, para a pessoa já começar aqui a live sabendo o que era e o que é agora. Perfeito. Deixa eu abrir com aquele famoso uma ressalva, né? É um tema bastante delicado. De alguma maneira dizem assim, é muito capcioso, né? Então a gente vai tentar tratar do assunto com o maior tato possível, né? No que se refere a algumas informações, porque muda bastante um pouco de ano a ano e reforma a reforma. Então a ideia é tentar não cometer nenhum gafe. Mas vamos fazer o seguinte, para entender a questão do financiamento eleitoral, nós vamos dividir as regras de financiamento em dois momentos. Né? Eu costumo tratar assim. O momento antes, como você comentou, da reforma de 2015, né, que pega ali as eleições de 94 a 2014, mais ou menos, e o momento pós. O que acontece nesse momento antes das reformas? Desde 93, ali com a regulação que se refere do financiamento empresarial, empresas financiaram campanhas em 94, ali por diante, até chegar em 2014. Ocorre que, nesse momento de 94 a 2014, essas empresas, as empresas de maneira geral que financiam campanhas, dadas as regras que permitem as doações, são os doadores majoritários, predominantes. Cerca de 70%, 80% do dinheiro que gira numa eleição é um dinheiro que vem de empresas. Dinheiro que vai para deputado, ou senador, governador, presidente, enfim, a doação ela é dispersa, né? E como o montante é muito grande, a gente diz assim, é quem meio que está determinando o resultado eleitoral. Nós vamos tratar sobre isso depois, porque a ideia aqui é entender que financiamento contribui para determinar o resultado eleitoral. Porque campanhas custam dinheiro. Vem em 2015, o STF termina de julgar a DIN 4650, que havia sido, se não me engano, colocada já em 2011 ou 2013, e entre as questões dessa ADI está o fim do financiamento empresarial, entre outras questões. Na época, o ministro Luiz Fux, que foi o relator, pegou e falou assim, mais ou menos, para acabar com a plutocratização da política brasileira, né, nós vamos proibir financiamento por empresas. A ideia foi acatada já na lei do mesmo ano, que era 13.465, se não me engano, que já ia regrar as campanhas de 2016, e ali nós já não tínhamos mais financiamento empresarial. Um grande impacto. Se você tinha eleições, por exemplo, em 2014, 70%, 80% do valor é financiado por empresas, em 2016 você não tem isso. Isso gera um impacto nas eleições, no modus operandi de se fazer uma eleição. O impacto foi tão grande, por assim dizer, que em 2017 veio uma segunda mini-reforma. E essa mini-reforma, ela traz uma novidade que é o financiamento especial de campanha, com o fundo público. De 94 a 2014, nós temos um financiamento público, que é o fundo partidário, mas ele é bastante, assim, residual, vamos assim dizer. Ele não é um peso tão grande. Só que em 2017 vem essa reforma e o FFC, já para as eleições de 2018, ele aporta nada menos que 1,7 bilhão de reais. Quando você pega o FFC e o fundo partidário, a soma desses recursos dão ali 2/3 das eleições, 2/3 do montante que rodou as eleições de 2018. Então vamos lá, eu falei para você, vamos separar em dois momentos. Um momento antes das reformas, né?
em que você tem as empresas dominando eleições, né, no que se refere a financiar campanhas, e num segundo momento, agora os partidos políticos, a partir de dinheiro, o financiamento é público e ele vai para o partido político. O partido político decide como distribui entre seus candidatos. Agora nós temos um novo modus operandi de se fazer eleição. Isso muda o jogo completamente no que se refere a distribuir, quem tem acesso ou não. Mas, pasmem, quando o Fux falou sobre reduzir a plutocratização, ou seja, a dependência do dinheiro nas eleições, as eleições subsequentes, no caso, 2016 já teve impacto, mas 2018 e 2020, o que a gente visualizou não foi uma redução da plutocratização. O que a gente viu foi uma maior dependência do dinheiro. Antes, alocado pelas empresas, agora pelos partidos políticos. Com suas nuances, tem suas diferenças, mas eu me estendi, óbvio, eu acho que eu perdi alguma parte da pergunta, mas esse é o contexto. Se a gente vai começar agora a falar de financiamento, tem que entender esses dois momentos. O momento antes, em que predominava o financiamento empresarial, e o momento pós, em que predomina o financiamento público. Exatamente. Quer complementar com alguma coisa, Diogo? Quem sou eu para complementar um especialista do tema, mas eu queria comentar um pouco, porque esse assunto é muito interessante, porque as pessoas sempre se perguntam, né, como o Fernando bem exemplificou, ou colocou, que as campanhas são financiadas com dinheiro. A gente não pode negar isso, né? Eu sempre brinco aqui que a política não é livrinho de autoajuda, essas coisas assim. A gente tem que, muitas vezes, tocar na ferida das coisas. Então, da onde vem esse dinheiro? Então, por muito tempo, como o Fernando explicou para a gente, aí, esse dinheiro vinha do financiamento de empresas. E esse tipo de financiamento, ou seja, a regra do jogo como um todo, ela define o resultado das políticas, como vão ser as políticas, como vai ser o recrutamento dos políticos. E o financiamento é uma das variáveis que entra nesse jogo, porque aquele que doa para determinado deputado, ele não quer só que aquele deputado vença, ele influencia no recrutamento, mas ele também vai querer, ele está colocando dinheiro como um investimento. Então ele quer, isso é claro, é muito difícil de provar, digamos assim, cientificamente, mas há uma intenção aí, ele está investindo porque ele quer resultados depois, não investe por benevolência, ou como diz alguns deputados, os comunistas pedem dinheiro para as empresas comunistas e os capitalistas para as empresas capitalistas. Enfim, se existir em algum lugar a empresa comunista, vocês me avisem. E até me perdi o tom, porque a piada foi boa nessa discussão da reforma política, né? Quando tentou se colocar de novo as empresas privadas no radar do financiamento de campanha. E a gente tem que lembrar que nós vivemos no sistema capitalista, e o capitalismo tem o seu produto, que é a desigualdade social, é a desigualdade financeira. Esse movimento de competição entre os agentes econômicos gera uma certa desigualdade. Muitos teóricos da democracia não negam isso, né? Que a democracia, inclusive, ela sobrevive por conta dessa desigualdade e ela vai gerar certa competição nessa desigualdade. Outros vão dizer que essa desigualdade é prejudicial para a democracia. Enfim, é um debate muito extenso. Mas a gente tem que lembrar que como a gente vive no capitalismo, o seu produto é a desigualdade, o financiamento também é desigual, né? E é nisso que os agentes, quando estão lá dentro, e quando estão fora também, eles tentam manter sempre essa discussão, né? Tentar equalizar esse financiamento, a participação de empresa, sem participação de empresa. E aí, algumas vezes, vem esses pensamentos ingênuos de que se a gente excluir as empresas do financiamento de campanha, estaremos no céu, né? No mundo onde incorruptível, de uma política incorruptível ou de uma política em que a gente excluiu as empresas do financiamento, resolvemos tudo nesse quesito, né? E isso não é verdade, a gente pode falar mais sobre isso aqui durante o debate. Isso. Fernando, é que agora, como você disse, tem o que ficou apelidado como fundo eleitoral, né? Basicamente, ele transferiu um certo poder para os partidos, né? Mas eles têm umas regras também. Como que funciona assim? O fundo eleitoral chega no partido. Como que funciona? Eu vou me permitir, quer dizer, se vocês me permitirem, mas eu quero dar só um passo atrás no que faltou ali. Nós falamos, eu esqueci de problematizar, né? Vamos voltar, a gente falou da questão que tinha as empresas, depois agora os partidos são os maiores financiadores. Eu só quero desdobrar em 3 questões. Como que a gente entende essa lógica do financiamento? Candidatos têm acesso ao financiamento.
determinados tipos de candidato têm acesso ao financiamento. Alguns mais, outros menos. Essa condição está presente tanto no momento antes como no momento depois. O cara que tem o financiamento transforma dinheiro em bens e serviços de campanha. Assessoria jurídica, política, a partidária, enfim, cabo eleitoral, publicidade, propaganda, tudo isso promove uma campanha. Aí vem o terceiro ponto, que uma vez eleito que o Diogo trouxe. Ninguém bota dinheiro à toa, né? É considerado um investimento. No caso das empresas, o candidato tenderia, supostamente como a gente pensa na literatura, que é difícil de provar, que o candidato atua em benefício ao seu financiador. Posto isso, quando vem agora as empresas, nós temos alguns paradigmas ainda a ser resolvidos, como, por exemplo, se o candidato, agora o partido, está mais forte ou não. Aí você perguntou, voltando à primeira questão, né, de quem tem acesso, porque de fato o fundo de financiamento ele tem regras para distribuição. Essas regras não estavam postas desde o primeiro momento. Uma vez que o partido ele recebe esse dinheiro, tem lá o fundo especial. Vamos falar do fundo especial, né? Nós temos o fundo público formado pelo fundo especial e o fundo partidário. Eu até puxei, anotei aqui num canto aqui, o fundo público, o fundo partidário, vamos colocar de maneira geral, ou não, o FFC, que é o fundo especial, perdão, dá um eco aqui de vez em quando, eu me perco. Ele é dividido, olha só hoje, 48% é dividido entre os partidos na proporção de representantes na Câmara de Deputados na última eleição geral. Isso é como o dinheiro chega no partido. Outros 35% é dividido entre os partidos na proporção do percentual de votos válidos obtidos pelas siglas que tenham pelo menos um representante na Câmara. 15% é dividido entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado. 48% lá na Câmara, 15% no Senado. E 2% é dividido igualmente. Chegou no partido. Isso, pensando aqui, eu peguei essa regra agora válida já para 2020. Não lembro se em 2018 era assim. Em 2020 foram 2 bilhões de reais esse financiamento. O que a última regra, se eu não estiver errado, falava assim, está aqui o dinheiro, o partido distribui à sua maneira. Isso, quando que isso aconteceu? Isso foi agora já em 2017, que daí o que aconteceu uma parte desse dinheiro, se eu não me engano, 30%, tem que ser distribuído para a cota feminina. Né? Nós tivemos um problema que eu lembrei agora, porque em 2015, quando a gente tirou o financiamento, junto com a regra de 2015, tinha criado aquela questão da proporção da chapa, né? De 30% do sexo oposto. Mas, por exemplo, agora eu lembrei de um outro problema que se refere à representatividade. Só que, por exemplo, essa galera não tinha acesso ao financiamento. E agora a ideia do financiamento público era, pelo menos, também um pouco tentar minimizar essa discrepância entre as condições de competitividade. Mas pelo menos a regra de financiamento já traz 60%. Mas uma coisa que no espírito que a gente vê bastante em 2018, você pode aplicar 30% do total do financiamento que vai para o partido, que é para o gênero oposto, em uma única candidata. Então já era um problema de distribuição de recursos. Persiste um problema. Se antes as empresas financiavam determinados candidatos porque tinham melhores chances de vencer, porque tinha um maior capital político, capital eleitoral, agora persiste o mesmo problema. A diferença é que agora são os partidos que escolhem quem financiar. Então, em determinados partidos em que existe um determinado grupo que domina o partido, em determinados locais, não é difícil imaginar que o recurso vai continuar sendo concentrado. Então, persiste o problema do financiamento no que se refere a eleições. Pessoal, vocês desculpem se eu me estendo às vezes, vocês me cortam aí, que eu vou falando. Aqui a gente deixa livre para o convidado fazer o que quiser, quer dizer, quase tudo que quiser, né? E ele já não está acostumado, aqui várias vezes o som. Mas não, é muito interessante o que o Ricardo falou, né? Isso fortalece os partidos, de certa maneira. Os partidos já no momento eleitoral, eles já tinham um certo controle, sempre tiveram, sobre a chamada nominata, né? Que é essa ideia de o partido, aquele que domina o partido em determinada circunscrição regional, ele já determina quem é candidato ou não. Agora ele passa a ter, como o Fernando bem salientou, mais um poder na sua mão. Ele passa a ter quem será o candidato mais competitivo do que os outros, né? Porque agora, na ausência do financiamento de empresas, essa transferência ou essa possibilidade do fundo dá ao dirigente partidário, esse que domina o cartão de crédito do partido, essa possibilidade de determinar quem vai ser mais competitivo que o outro no quesito de distribuição
financeira. Mas e a gente pode também ter noção, Ricardo, de como isso virou uma moeda de compra de parlamentares em momentos pré-eleitorais. Vale lembrar que nós temos as janelas partidárias que foram criadas nos últimos anos, em que os deputados aprovam uma emenda à Constituição que permite que parlamentares eleitos migrem de partidos, porque eles foram eleitos no bojo da eleição proporcional, né, da lista de partidos, então o mandato deles pertence ao partido. E aí eles aprovam essas janelas, acabam fazendo ali um mercadão dentro da Câmara dos Deputados, né, até tinha uma época que teve um estudo que mostrou qual que era o valor médio da compra de deputado na janela, que era de 2 milhões de reais para investimento de campanha. E então esse é um momento crucial, que vai mostrar também que os incumbentes, ou seja, aqueles que já estão nos mandatos, têm uma certa vantagem, porque eles participaram dessa, não sei se o Fernando concorda comigo, mas eles já participaram também ali dessa negociação anterior, né? Então você criou, claro que isso com o tempo, com os ciclos eleitorais, isso vai se adaptando, a competição vai aumentando, mas no primeiro momento você cria uma situação em que quem já está lá dentro também tem uma certa vantagem nessa distribuição, né? Com essa regra das janelas eleitorais, das janelas de migração partidária. Exatamente. Eu queria problematizar mais um pouco nessa questão do poder do partido, porque o partido ele tem ferramentas que ele pode disponibilizar para os candidatos ali. Tem aqui um estudo que virou livro dos cientistas políticos Luiz Augusto Campos e Carlos Machado, que virou o livro Raça e Eleições, que eles falam isso. Que eles falam que os negros, a maior culpa assim, de muitos negros não terem acesso, não terem cargos políticos eletivos, né? É dos partidos, que os partidos colocam o cara lá para, às vezes, cumprir uma cota, mas o tempo de TV vai para determinado partido, para determinado candidato. As ferramentas disponíveis que os partidos têm vai para determinado candidato. E também, agora você falando que o partido tem o poder de dar 30% desse dinheiro, desse financiamento para determinado candidato. Aumentou, então, consideravelmente, de certa forma, mesmo o poder do partido, que ele já tinha esse poder, mas aumentou ainda mais, ou o fato de ainda haver outros meios de financiamento também dá uma contrabalanceada, porque hoje em dia tem a opção das doações. As doações é um outro meio de financiamento. O autofinanciamento também. Tem uma contrapartida no meio disso tudo aí? Perfeito. Não é uma pergunta fácil essa no que se refere à questão de quem financiar, porque, veja, nós estamos trabalhando com a ideia de que o partido precisa fazer cadeira e ele vai escolher a quem financiar, e a gente não determina, a não ser por lei, quando determina criação de cotas, outras coisas do tipo no que se refere a financiamento. Então, é difícil responder essa questão. Eu estou até me pensando aqui como melhor tratar ela. Mas eu vou avançar no outro elemento que você tratou sobre outras modalidades de financiamento. Eu acabei não tocando nisso porque, como eu falei, dividir o momento do financiamento, né, antes e pós as reformas eleitorais. Durante todo esse período, permeia e existe as doações por pessoa física. Esse valor sempre existiu. Sempre em menor grau, ele é menos impactante. Ele existiu, ele foi mais impactante em 2016, porque não tinham as empresas financiando, né? E o fundo político, público, era mais minguado. Em 2016 ocorre um fenômeno que acabou também refletindo em 2018. Não deve acontecer agora para 2022. Sim, o autofinanciamento é uma modalidade que importa bastante. Ela importava menos. Era mais ou menos a dizer assim, antes os empresários financiavam campanhas. Como ele não pode mais financiar, vou fazer um adendo aqui. Pessoas físicas podem financiar campanhas. Em que medida? Até 10% daquilo que ela declara que ela ganhou no ano anterior. Ganhei 120 mil reais no ano anterior, 10% disso, 12 mil reais, eu posso financiar uma campanha. Empresas, na época que financiavam campanha, podiam financiar até 2% da sua renda bruta ou daquilo que era declarado
no ano anterior. Então, empresas que lucram 100 milhões, por aí, distorcem as condições. A mesma coisa acontece com candidatos, empresários ou outros tipos de candidatos que têm condições de se autofinanciar. E até 2018, por um período, eu estava relendo ali, apenas por questão do veto que foi derrubado e não foi permitido para 2018, mas os candidatos podiam se autofinanciar até o limite de gasto de campanha. E o que me lembrou agora foi, para você ver como o dinheiro distorce as condições de competitividade. Lembrei do Oriovisto, eleito senador no estado do Paraná, com 3,4, 3,5 milhões de reais investido, todo dinheiro próprio. Né? É um caso para trazer. Em 2022, me parece que não vai ocorrer, porque vai ficar limitado aos 10% de novo, né, dos candidatos, o que era para ter ocorrido em 2018, mas não aconteceu. E isso distorce também, porque determinados políticos ou determinadas figuras que têm um capital acumulado, aquilo que o Diogo comentou de uma sociedade de mercado, né? O Przeworski diz, as regras do jogo eleitoral é determinado o resultado de um jogo eleitoral é determinado pela regra do jogo, mas os recursos que você traz. Você tem uma regra e eu tenho uma quantidade de recurso absurdo, eu mato o resultado eleitoral. Isso vinha acontecendo e ocorre. Essas reformas que a gente viu, que foram dadas, a ideia era justamente minimizar essas distorções na competitividade. Só que a gente não conseguiu ver. Aí, se você fala de representatividade, não tem, por exemplo, leis que determinem a distribuição para fulano, ciclano e beltrano. O processo é apenas um processo cíclico. O partido vai continuar pensando da mesma maneira. Vou financiar aquele que tem condições de ganhar. Eu preciso acumular cadeira. E eu preciso acumular determinadas cadeiras, porque como nós vimos a distribuição do recurso público que é vultoso, vai ser dada a partir, sei lá, da minha representação de deputados federais. Então o jogo gira muito em torno disso. É difícil de querer estabelecer quem vai ou quem não vai receber, ao mesmo tempo que você compreende quem recebe mais ou menos. Né? Eu dou várias voltas, desculpa se eu acabei não, eu acho que assim, recebendo. O Ricardo chamou atenção para esse estudo, e claro, eu não tive acesso ao estudo, mas que ele chama a atenção do financiamento como uma questão bem importante na subrepresentação de minorias no parlamento, né? Mas é muito difícil você colocar, Ricardo, como o Fernando falou ali, só esse elemento, por isso que é difícil analisar, colocar só esse elemento como central. Claro que ele é um dos elementos que vão influenciar na subrepresentação. Mais cedo eu estava numa outra live, discutindo, por exemplo, a reforma política que quer se implementar agora no Brasil, que é para trazer o distritão. O próprio sistema eleitoral pode influenciar muito na subrepresentação de grupos, qualquer grupo que seja, grupos minoritários e tudo mais. O distritão, por exemplo, ele vai favorecer um personalismo. Então, ele vai favorecer, por exemplo, aqueles que já estão no campo político e já têm um determinado capital político. E como a gente sabe que, a gente deu o exemplo aqui dos negros, que historicamente é uma população menos favorecida, a gente tem que reconhecer isso quando a gente vai criar o processo das regras eleitorais, se a gente quer incluir, né, novos grupos de representação no legislativo. Como eu conversei com a Bruna mais cedo. Por isso que muitas vezes a gente não pode ficar só na boa intenção. A gente tem que criar regras como essa que a gente já vem pensando, de uma parte do financiamento ir para candidatos negros e pardos. Por que não também estabelecer cotas de representação para grupos originários, como aconteceu em outros países, quando a gente fala também dos indígenas, né? Comentei aqui na live anterior, o Chile agora estabelecendo um novo processo de constituinte, vai prever uma cota para povos originários, porque se a gente ficar só na boa intenção, no falatório, muitas vezes as coisas não vão para frente. A gente tem que determinar que as regras façam isso, porque se a gente ficar esperando que os atores que estão lá dentro façam isso pelos que estão fora, aí as coisas não vão andar muito. Mas sobre essa questão da força dos partidos, ela também é relativa se a gente pensar só no financiamento, Ricardo. Eu vou dar exemplo aqui da Inglaterra. Na Inglaterra, os partidos são muito importantes como agentes que vão atrás do financiamento, né? Lá tem um partido trabalhista, o Labour Party, e o Partido Conservador. O Partido Conservador, ele busca financiamento em poucas pessoas, porque ele é o partido dos ricos. Então ele junta lá os mais ricos da sociedade, os mais conservadores, aristocratas da sociedade inglesa, para captar recursos de campanha. E o Labour Party já vai para uma ideia de captação de massa.
como ele é um partido mais de esquerda, de massa, ele capta ali com os sindicatos, o sindicato capta um pouquinho a mais ali dos seus contribuintes para contribuir também com as campanhas do Labour. Isso faz com que os deputados que eles financiem sejam mais disciplinados, tanto na arena eleitoral quanto na arena legislativa a esses partidos. O que não ocorre no Brasil. Muitas vezes, no Brasil, o partido financia o deputado, ele entra no legislativo e ele prefere, muitas vezes, o seu partido é oposição ao governo, e ele prefere aderir ao governo, porque, para além desse recurso, ele acredita que ele precisa, como nós somos um país muito desigual, muito pobre em vários aspectos, o deputado se aproveita e articula com o governo ali essa distribuição de emendas parlamentares, esse outro jogo distributivista e clientelista, e cria uma clientela, né, nas regiões do país, nas unidades federativas, que isso também contribui para que os grupos minoritários ou grupos que estão de fora, os subrepresentados, não consigam entrar na política, né, não consigam entrar nas instituições, porque eles não têm esses recursos que o governo tem, né, para criar essas clientelas. Então, vários aspectos da nossa política contribuem com que os grupos subrepresentados não consigam entrar. Dentre eles, esse familismo que a gente já comentou aqui da política do Paraná, um Barros da vida entra lá e cria uma clientela, um mandonismo que acaba favorecendo toda a sua família, e assim vai. Ele se mantém nisso porque os municípios brasileiros são muito pobres, dependem muitas vezes dessas emendas parlamentares, dependem infelizmente, desse tipo de político, o que não acontece em democracias com economias mais avançadas, que o Fernando até comentou ali, né, de um autor da ciência política que fala sobre o mercado do capitalismo como essencial também para a gente definir o tipo de representação que nós temos, né? Essa desigualdade que acaba empobrecendo a sociedade e deixando ela refém, muitas vezes, desses tipos de políticos, né, Ricardo? Vocês falando em autofinanciamento, eu lembrei do Meirelles. Chama o Meirelles. Ele doou para ele uma quantia bem grande. Milhões. Né? Milhões, eu não lembro. O cara meteu 10 milhões na campanha dele, de dinheiro próprio, algo do tipo. Absurdo. O Diogo falando sobre financiamento, e que não ele influencia, mas nem tanto. Eu lembrei da campanha do Bolsonaro, né? Que foi uma campanha feita nas redes sociais, praticamente. Acredito mas eu que não influencia tanto quanto. Mas acreditamos assim que não tenha tanto dinheiro quanto uma campanha do PT na época, né? Hoje em dia o PSL e o PT são os maiores arrecadadores desse fundo eleitoral, mas na época o PSL é um partido nanico, né? Eu até trouxe, eu tinha anotado aqui que eu imaginei uma hora a gente vai tocar nisso, né? De fato, financiamento não explica plenamente uma eleição, ia depender da eleição. Acho que ela explica muito mais eleições proporcionais do que as eleições majoritárias, né? A diferença ali é gigante. E ele é um elemento que ajuda a compreender o resultado. Ele não é isolado. As próprias características individuais do candidato importam. Não vamos descartar a questão da política mesmo, plataforma política e preferência e escolha dos eleitores. Mas como explicar, por exemplo, a quantidade de votos obtida pelo Bolsonaro em 2018 com um cara que gastou 4,3 milhões de reais e o Haddad gastou 35,3 milhões de reais? É muito diferença, né? Se o dinheiro por si só determinasse o resultado, o Haddad estava eleito. Até trouxe outros dados. O Ciro gastou 24 milhões, o Daciolo 210 mil reais. O Amoedo deve ter gastado uma caralhada também? Pois é, eu deveria ter puxado isso daí. Mas... Eu lembro do fenômeno, o Francisquini é a mesma coisa aqui, mas o Francisquini ele concentrou bastante recurso próprio, se não me engano, e fez voto pra caramba, mas são fenômenos que não se explica a partir do financiamento. Mas uma coisa que é inerente à lógica do financiamento, sobretudo financiamento público, é que a gente falou de tentar criar condições, assim, disputas eleitorais mais equânimes, ou menos desiguais. É óbvio que determinados agentes vão concentrar mais financiamento, outros menos, há pessoas que estão mais preparadas, ou capital eleitoral diferente, mas a ideia é que quando a gente mexe nessa regra, a gente trabalha com a distribuição, que a gente busque fomentar grupos com menor grau de representatividade, é que a eleição seja menos desigual. Só que as eleições no Brasil não têm sido menos desigual.
As mudanças nas regras eleitorais não promoveram a igualdade de competição. Falava, assim, é um debate grande entre o pessoal que estuda financiamento. Há quem prefere a retirada das empresas, há quem prefere a manutenção das empresas. Que a manutenção das empresas participando não é um problema, já que visto que é o dinheiro é um direito de expressão. Mas, por exemplo, poderia ter sido limitado as empresas a fazer uma doação não percentual, mas o que a gente chama de doação nominal. Cada pessoa no Brasil vai doar no máximo um salário mínimo. Empresas, a mesma coisa. Quando você coloca condições percentuais, é o que eu falei, uma empresa com 2% declarado, que declara 2% de 100 milhões, 200 milhões de reais, é um absurdo. Se o dinheiro determina resultado eleitoral, em quem ela colocar esse dinheiro, ela distorceu as condições de competitividade. Eu vou precisar de 100 mil pessoas financiando um candidato, muito mais que ele teria de voto, do que 2 empresas que financiam esse candidato. Posso só fazer um parênteses para não esquecer aqui, Fernando, de uma informação? Por favor. Nessa questão que você falou das porcentagens, é muito interessante, muito importante a gente ressaltar que ela gera uma distorção. Tem um caso aqui no Paraná, que eu posso falar, eu vou falar, do Wilson Pickler. Wilson Pickler tem rumores de que um ano antes da eleição de 2018, ele falou lá pro pessoal dele, ó, aumenta o meu Prolabore aí, na minha participação da Uninter, temporariamente, só para eu poder doar no ano que vem um percentual maior, um número maior de dinheiro para as campanhas aqui, porque ele, inclusive, tinha interesse de financiar algumas campanhas, de entrar de cabeça na campanha do Bolsonaro e tudo mais. Então, como as empresas elas não são tão transparentes, em algumas questões elas também não são obrigadas, infelizmente, a declarar para a sociedade, né? As empresas muitas vezes funcionam até como uma caixa preta mediante a sociedade, elas podem fazer esse tipo de coisa, né? Declara que no ano anterior fulano teve um Prolabore X, e aí ele vai lá para aumentar a possibilidade dele financiar a campanha dos seus partidários. Exato. Essa questão da porcentagem ela é bem complicada. E no caso do Pico, ele financiou em massa Francisquini e Bolsonaro, mas meia dúzia ali, né, desse grupo do PSL. Foi e ajudou, contribuiu, determinou o resultado eleitoral. Exatamente, PSL com a maior bancada aqui do nosso Paranazão. Eu vou mandar um abraço aqui, aproveitando, para Fernando Carneiro, Adriane, Manuela SV90. Eu tenho medo dos nicknames, então alguns eu pulo. Juliane Costa, eu vi que teve galera entrando aqui, Gisele Farias também entrando por aqui, Johnny Pedroso, que é da Rádio Triboleiros, que faz uma cobertura esportiva, um cara bem bacana, ganhou uma filhinha, uma herdeira esses dias, parabéns a ele e a esposa pela meninona. Vamos ver quem mais entrou por aqui. Márcio Magno, e quem ainda nos acompanha, compartilha a Geissa Franco. Nosso colega aqui, lá né? de universidade, Márcio Carlo Manho. Esses dias eu aprendi a falar o nome dele, Márcio Carlo Manho. É Márcio Carlo Manho. É italiano? Será que é italiano? Os nicknames também são complicados, né, Ricardo? Às vezes entra um Mitacaro Betts aqui, e aí a gente lê rapidinho e aí nem percebe que é uma pegadinha. Pois é, e entra. Esses dias eu vi que entrou um com um nickname japonês, Sugiro que alguma coisa, e a pessoa leu, e ficou, e foi, e continuou, e foi. Então tem muito cuidado. Italiano, a gente tá falando que é italiano o nickname aqui, ó. É o nome dele mesmo. Teto de gastos para campanha. Tem um teto ali, né? Para presidente só pode investir até tanto, para senador até tanto. Como que funciona esse teto? Vixe, essa é uma outra pergunta. Aquilo que eu falei, que trabalhar com financiamento de campanha é cheio de pergunta capciosa, né? Entender e desdobrar a respeito. Eu queria voltar vamos pegar o link que a gente estava falando antes, por exemplo, que as regras em algum grau deveriam contribuir para reduzir as distorções nas competições eleitorais. O próprio teto de gasto não ajuda a reduzir. O teto é muito alto. O que se refere, entendo o que você está falando em relação aos limites de gasto em campanha, né? Isso. Porque, vamos voltar, nem todo mundo tem. Eu vou lembrar aqui a questão da senadora. Eu tinha até aberto aqui, tinha visto antes.
Mas no Paraná, o limite para cada senador é 3,5 milhão. Quem que tem 3,5 milhão? Tudo bem, você estabelece um teto, mas o Eurivice meteu 3,5 milhão e foi eleito. Outros, o Arnes gastou muito, muito pouco, mas aqui teve aquele problema com rixa ali, né? Então, assim, eu não consigo, eu não lembro qual que é a regra, o que faz, eu sei que a questão do gasto, ela é muito com base no tamanho do eleitorado. Mas uma discussão que me parece que soa uníssona é de que o teto também é muito alto, né? Aquilo que eu falei em relação à regra de como financiar, a questão do percentual como uma medida não muito legal, mais a questão do fundo e ainda um teto muito alto, não contribui. E o que me lembrou, agora que você falou de teto, eu lembrei da questão da PEC do teto de gastos, e que esse financiamento público que a gente estava comentando não é regulado pela PEC, né? Ele pode extrapolar a PEC. Né? Tipo, não interessa o gasto. Eu também não me lembro agora, aquilo que eu falei, muda muito, por vezes, de uma eleição para outra. Tem que esperar agora que o TSE vai publicar agora no final do ano das resoluções valendo para o ano que vem, com os valores afins. Então, acabo não me prendendo ou não lembrando todas as regras. Mas a gente tem esse fator, né? Que a regra existe e o TSE que regulamenta via resoluções a cada período pré-eleitoral, né? Porque isso funciona na administração pública como um todo, né? Quando você tem, muitas vezes, uma ordem legislativa, uma lei, ela acaba aparecendo e muitas vezes ela não prevê todos os meandros. Vou dar o exemplo aqui da questão que foi discutida recentemente eleitoral também, sobre o quociente. Quando se acabou com as coligações, a regra das coligações, não colocaram lá na lei o que fazer com o quociente eleitoral. Mantém ou não? E aí acabou que o judiciário foi acionado e acabou virando uma questão de resolução do TSE. Porque os deputados, na hora de mudar a regra, esqueceram desse detalhe. E muitas coisas, quando viram leis, acabam na hora de virar prática, sendo determinadas por portarias nas administrações públicas, ou até mesmo no caso das eleições, do TSE, que é o órgão que regulamenta as eleições no Brasil, né? Que é muito importante essa ideia de também, alguns não concordam, mas que no Brasil nós tenhamos esse órgão, digamos assim, neutro, para regulamentar campanhas do Brasil, que em muitos países está ligado ao poder executivo, né? Não é o judiciário quem faz a fiscalização e organiza as eleições. E aí isso pode, claro, incorrer em fraudes e tudo mais. E isso é importante a gente discutir agora, porque o TSE está sendo questionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que diz que as eleições de 2014, que enfim, ele nem participou da eleição majoritária a presidente de 2014, diz que desde lá foi fraudada, né? Quando ele faz o stand-up comedy dele ali no cercadinho. No cercadinho? Quando ele faz piada no cercadinho, ele disse isso. Mas sempre quando ele é interpelado, você tem as provas de que houve fraude no processo eleitoral de 2014, ele foge, né? Porque ele não tem provas. E também em 18, qual foi, ele participou e ele ganhou, ele disse que houve fraude. Mas é muito importante ressaltar que aqui no Brasil, nós temos o TSE, que é um agente muito importante na organização das eleições. É o que de melhor tem no nosso Poder Judiciário, que merece, né, que a gente abre essa caixa preta, o Judiciário brasileiro merece passar ali pelo pente fino. Mas vou dar exemplo aqui da própria Inglaterra que eu falei. Os próprios partidos políticos na Inglaterra organizam o cadastramento eleitoral. Então você, Ricardo, é lá um filiado do Labour Party, você pode abrir a sua casa para cadastrar filiados. Imagine isso acontecendo no Brasil. Aqui a gente tem um sistema centralizado, super organizado. Nos Estados Unidos também, cada estado vai lá, determina sua regra de financiamento, sua regra eleitoral, se vai ser voto impresso, se vai ser voto no papel, se vai ser voto na urna. E no Brasil a gente tem tudo isso centralizado, mas mesmo assim, em alguns momentos, a gente precisa contar ali com resoluções pré-eleitorais do TSE para definir como vai ser e como não vai, né? Ei, deixa eu fazer um comentário aqui que eu vi hoje. Diz que até o Aécio reconheceu o resultado de 2014 agora, né? Até o Aécio, no terceiro turno lá de 2014, ele reconheceu que não houve fraude, né?
Agora eu quero reforçar o que você falou, Diogo, porque veja, você até comentou a questão de gestão pública, assim, cara, o TSE no Brasil é uma coisa fantástica. É um modelo que seria exportado fácil. Não estou falando das regras eleitorais, vamos tirar a questão do financiamento aqui agora um pouco mais. Poxa, a gente tem apuração super rápida. Você votou 6 horas da tarde, você está em casa 19 horas, você tem o resultado de uma eleição. Né? Que é muito importante. A questão das urnas, poxa, estão falando aí em voto impresso, não sei o que lá, voto auditável, e mudança. Cara, é uma coisa extremamente confiável o TSE. E eu vi hoje, eu também li aquela questão do Barroso respondendo, falando, Migão, né, assim, nós vamos ter eleição ano que vem, esse processo, essa ideia de desacreditar as instituições, né? Para quem pensa numa democracia mais minimalista, que as eleições são, né, a peça-chave para o processo democrático, não pode, o TSE cumpre essa função perfeitamente, não há o que negar. Sabemos, vamos lá, temos alguns problemas no que se refere a não partido, mas são uma série de regras que não é, assim, o modus operandi de funcionamento do TSE, né? Falar de... Aí a gente acaba abrindo... Não, virou um ping-pong aqui, deixamos o Ricardo de ouvinte. Desculpa. Não, eu estou acompanhando e pegando aqui o pessoal comentando. Antes do comentário, eu lembrei que vocês falaram do Bolsonaro, falando de provas, eu lembrei de um conhecido, eu não vou falar o nome, do TCC dele, que Tem que dar nome aos bois, cara. Aqui, eu já dei nome aos bois aqui hoje, eu me comprometi já que hoje você também tem, Ricardo. Era quase vozes da minha cabeça, as referências que ele tinha ali. Era uma tristeza. É isso que o Bolsonaro faz, né? Vozes da cabeça dele. A Dresa Modesto tá falando aqui, a melhor pessoa para falar sobre financiamento das campanhas. Aí, Fernando. Namorada, né? Tem que ir para dar apoio. Essa opinião, ó. Exatamente. Pode continuar, amor. Obrigado, te amo. Voltando aqui para poder deixar claro assim para quem nunca ouviu falar, o que é o coeficiente do eleitoral hoje? É uma espécie de cláusula de desempenho que a gente já falou aqui, para ajudar na distribuição de cadeiras, que determina que os partidos políticos e coligações, no caso, como ocorriam até as eleições de 2018, elas têm que atingir esse quociente eleitoral para que elas entrem na distribuição de cadeiras, porque o sistema é proporcional, mas é proporcional mediante a determinado desempenho, né? E agora foi um problema, porque quando acabou com a coligação, não se discutiu se os partidos tinham que atingir ou não o quociente eleitoral para participar da distribuição de cadeiras. E acabou sendo determinado pelo TSE que não precisaria. Então, isso é um pouco da distorção que a gente vai ter que corrigir com o tempo, porque se a gente estabelecer uma cláusula de desempenho para reduzir o número de partidos, a gente tinha que manter o quociente eleitoral, somado essa cláusula de desempenho que a gente estabeleceu agora, que determina que os partidos tenham que ter pelo mínimo de uma porcentagem de votos e um número mínimo de unidades federativas para atingir os recursos públicos que a gente está falando aqui hoje, né? Exatamente. Então, explicado devidamente por Diogo Tavares, que a gente não pode deixar as pontas soltas. Às vezes a galera cai meio do nossos perfis. Se quiser procurar no Google aí, com o quociente. Você acredita que tá na minha cara aqui e eu fiquei mandando coeficiente. E não saía. Foi um trava-línguas, meu Deus. Ô, Fernando, mas acontece até nas aulas de ciência política. Viu? Então eu tô perdoado. Já tivemos duas eleições, assim, praticamente, né, com esse modelo de financiamento que foi mudando, como você explicou, de 2016 a 2018, teve mudanças, mas você fazendo uma análise, assim, do impacto dessas mudanças, o que já deu para perceber, assim, dos impactos? Bem, o primeiro em relação a 2018 mesmo, 2020 a gente ainda não tem muito dado no que se refere mais à literatura na ciência política. A eleição acabou de ocorrer, demora um pouco para a gente publicar, né? Eu mesmo acabei não analisando os dados, porque o TSE fica revisando, e enfim. Eu vou dizer assim, primeiro, uma coisa que eu tinha comentado antes.
A mudança na regra era para tentar criar condições mais equânimes de disputa. Isso não ocorreu. Tá? A eleição brasileira é mais plutocratizada hoje do que era antes. E não me parece que esse efeito venha a ter sido diferente em 2020. É preciso dar uma analisada, porque, como eu falei, você tem agora a maior parte do recurso sendo público, e na mão dos partidos, você distribui o dinheiro ali e meio que diz quem que vai ganhar, né? Eu lembro de uma conversa que a gente fala assim, que nós temos um sistema proporcional de lista aberta, mas ela é quase uma lista fechada, porque você determina quem você vai ganhar, porque você diz para quem vai o dinheiro, né? Então, se mantém no... Quem entra na lista, e eu vou selecionar 5 aqui, vou dar dinheiro para esses 5, os outros aí que quiserem entrar, vão entrar, porque vai ajudar a fazer voto em determinado lugar para poder alcançar o quociente eleitoral. Então, assim, eu olho assim, tem uma perspectiva de melhora. Eu vejo sinais de que algumas discussões e esses movimentos, todo ano ímpar, agora essa mini reforma eleitoral, apesar de que vem essa comissão eleitoral que está rolando agora, tem umas ideias absurdas lá, mas existe o debate, e a gente sabe que existe um problema, né? E o TSE está avançando nesse problema, a STF, avançou casadinho, tem um monte de coisa acontecendo. Eu espero eu acredito que para o futuro, nós teremos eleições mais competitivas, mais equânimes, tá? No sentido de que pessoas com menos condições de competição tenham boas chances de acesso. A gente vai corrigir isso. O debate sobre cotas de participação, acesso ao financiamento ou de cadeiras, tudo isso vai contribuir em algum momento que a gente tenha uma maior representatividade da legitimidade democrática da coisa, né? Do lado republicano da democracia. Mas, para encerrar, essas 2 últimas eleições não dá para ver com bons olhos, não, cara. Eu acho que o Fernando matou. Eu acho que o Fernando matou, Ricardo, porque se o objetivo da reforma era tornar as eleições mais equânimes, e ao que parece, nas pesquisas e nos olhos dos próprios atores que participam, isso não aconteceu. Porque eu falei nos olhos dos atores que participam. Tem um artigo publicado no ano passado, se eu não me engano, no Congresso em Foco, pelo deputado Gustavo Frutti, aqui do Paraná, ao qual, na percepção dele como um competidor do campo político, ele fala as eleições ficaram mais desiguais, porque ele apontou principalmente a questão do autofinanciamento, né? E que eu acho que, acredito que fez essa análise até na própria insatisfação com o próprio processo que ele participou, né? Que ele pretendia vir a candidato a prefeito de novo em Curitiba e acabou que aconteceu ali um processo de subfinanciamento, o Gora entrou no lugar, né? Então é muito importante a gente ver, inclusive, que na visão de alguns players que estão dentro do campo político, já acredita-se que essa ideia de que essa nova regra tornaria a eleição um pouco mais equânime, ela caiu por terra, né? E o que nós vamos fazer daqui para frente? Porque o debate do financiamento de campanha ele é muito complexo, porque aqui no Brasil a gente está hoje querendo saber se empresas vão investir ou não. Lá no México, eles estão discutindo como é que nós vamos segurar o financiamento de campanha pelos cartéis do tráfico. Na Colômbia, a mesma coisa. Na Rússia, como é que nós vamos segurar os plutocratas que venceram o processo de privatização do Estado soviético? Lá sim é uma plutocracia, porque quem governa foram aqueles caras que se beneficiaram do estabelecimento do mercado, né, da transição do comunismo para o capitalismo ali, nesse processo de privatização, que na Rússia foi feito de uma maneira super tosca, faz com que vários ricos, os caras mais ricos do país, sejam também os políticos. O Putin é um dos caras mais ricos da Rússia e é político. Então, mesmo que a gente esteja aqui hoje, digamos assim, descendo vagarosamente para o fundo do poço, tem países aí que estão em umas discussões muito mais cabeludas do que as nossas, né? Alguns países da África estão decidindo, vamos deixar com que empresas multinacionais financiem campanhas ou não? Ainda bem que a gente nem discute isso aqui. Parece que é meio que já é unanimidade. Não, empresa internacional, empresa de fora, tem nem que se meter em campanha dentro do Brasil. Você imagina que tem país da África aí que está tentando avançar no seu processo democrático, está tendo que discutir isso ainda, né? Então,
mesmo que acabei me alongando, mas a ideia de que, de fato, essa regra não foi para onde, parece que ela não foi para onde ela queria ser, mas a gente ainda tem um tempo aí para dar uma mexida nas coisas. Algumas coisas da reforma política de 17 foram muito importantes, que tomara que elas não sejam derrubadas agora nessa reforma que está sendo discutida, principalmente com a questão do sistema eleitoral do distritão, né? Então a gente ainda tem lugares muito piores que a gente discutindo financiamento de campanha. Exatamente. Ó, eu tô aqui com os dados, né, os valores do FFC. Aí tem aqui, ó, PT com 201 milhões, 297.516 reais. E aqui um partido super tradicional também, o PDT, com 100 milhões, quase a metade, né, do investimento desse dinheiro. E tem uma parte importante aqui, é o novo, devolução ao tesouro. Olha o novo, hein? Novo devolvendo ao tesouro, e o PRPB também devolvendo ao tesouro. Esse devolução ao tesouro é o cara que não quer esse dinheiro, Fernando? Rapaz, eu não sei responder isso aí, não. E no mercado, falando de eleições, um negócio que gira em torno de dinheiro, o cara devolveu o dinheiro, eu não sei. Devolução ao tesouro. É um negócio meio ideológico, né? Mas tem uns colegas nossos aqui, Ricardo e o Fernando, que apresentaram recentemente um trabalho aqui no colóquio de elite da Universidade Federal do Paraná, e apresentaram também no evento agora no CEFOR, na Câmara dos Deputados, sobre o financiamento de campanha do Novo. Por que esses caras devolvem dinheiro? Né? Então tem um motivo. É ideológico, é claro, mas eles têm suas bases de financiamento e também podem se autofinanciar porque a própria estrutura, a própria representação do partido ali, quem está dentro do partido, tem um perfil econômico muito específico, né? Vide João Amoedo, né? Milionário. Vide João Amoedo. A gente está aqui agora 9h03. Eu vou aproveitar o Fernando aqui também, que é um cientista político, gabaritado, e vamos puxar aqui mudando agora de assunto, Fernando, encerrando o financiamento de campanha, e quando chegar mais perto assim das eleições e o regramento estiver mais claro, a gente marca novamente para falar sobre essas regras e debater um pouco mais, assim, quando tiver mais claro, que até agora parece que vai mudando, né? Mudou bastante. Desde 2015 até agora, deu uma mudada bem ampla. Aqui, a gente está falando, parece um menino rico falando que dinheiro não traz felicidade. Exatamente. É o Partido Novo. Falando é o novo. Ricardo, é isso. Vamos esperar até o final do ano, vai ter as novas regras, tipo assim, a discussão vai estar mais bem fechada ali e a gente consegue projetar, pensar um pouco melhor o que vai acontecer, ver o que o pessoal vai usar, como não vai usar, e até para definir essas novas regras. A gente não sabe se vai entrar essas empresas de novo ou não. Enfim, vamos marcar uma segunda oportunidade para a gente começar como eu falei, projetar. Sei lá, vamos inventar, tentar fazer um bolão aí, ver de quem vai ser eleito aí. Ô, Ricardo, eu queria fazer um parênteses aqui. Acabou de entrar a Lumena Fã Clube, que a gente está falando bastante de BBB. Entrou hoje Lumena Fã Clube e pouca Fã Clube aqui. Ficaram sabendo que a gente falava de BBB por aqui. Finetopicamente, é assim que ela falava, né? Eu tô por fora. Eu não assisti. Vou aproveitar aqui o Fernando, então, para dar uma olhada nessa pesquisa eleitoral que teve novidade, Diogo Tavares. Você achou que foi uma grande novidade? Porque fomos acusados não é a palavra, fomos taxados. Acusados não é uma palavra, né? Porque quem é petista não é acusado de nada. Quem for petista é petista, ué. Mas fomos taxados de petistas por mostrar um panorama com o Lula crescendo e Bolsonaro caindo. O resultado das pesquisas dessa semana, eu vou puxar uma aqui, Diogo. Você tá com qual? É Datafolha? Manda o que você quiser aí. Datafolha, primeiro turno, cenário 1. Teve Datapoder essa semana também, né? Exatamente. Da Datafolha está falando que Lula, no primeiro turno, estaria com 46% contra Bolsonaro com 25%. Ciro Gomes, 8%. E a própria Folha de São Paulo estava falando, colocou uma matéria agora, a pesquisa trouxe um cenário de anemia eleitoral da terceira via. É surpresa? Rodolfo Stank aqui, ó, é jornalista também, meu professor,
Seja bem-vindo, Rodolfo Stank, lançando um Abraço, livro, Rodolfo. hein? Daqui a pouco eu vou falar do livro do Rodolfo, mas primeiro... Vamos colocar na dica cultural aqui o livro do Rodolfo. Exatamente, eu já vou até puxar aqui enquanto vocês vão falando aí se é muita surpresa esses dados, e é surpresa essa terceira via tendo uma anemia eleitoral. Então, Ricardo, é legal você trazer esse assunto para hoje, porque nós somos quase que taxados de petistas aqui, de esquerdistas aqui, porque a gente tinha falado aqui numa conversa com o Gabriel Marcondes que havia projeções de crescimento do Lula nas pesquisas, né? E aí, não sei se os bolsonaristas ficaram um pouco, mas aqui a gente faz jornalismo independente, a gente quer mostrar os fatos, e as pesquisas já mostravam isso. O Lula vinha numa crescente, uma crescente, e agora parece que ele ampliou essa vantagem para o Bolsonaro, e a gente nada mais do que fez do que falar dos fatos aqui. E agora vem se discutindo muito mais a terceira via, vide essas mudanças no cenário, né? O Bolsonaro enfraquecendo, vide a CPI, que vem também enfraquecendo o Bolsonaro, levou pessoas para a rua se manifestar, né? E já se discute assim, tá, e se alguns analistas falam até do fato do Lula falar pouco do impeachment do Bolsonaro, porque existem pesquisas que mostram, acho que se eu não me engano foi a da semana passada, eu não me lembro se foi do Data Poder, que fez uma pergunta sobre a possibilidade de se votar numa terceira via. E a possibilidade de se votar numa terceira via, ela é grande. Mas não quer dizer que votar numa terceira via seria votar no Ciro. Por isso que o cenário está aberto, ali o Lula vem crescendo, só que não se sabe o que seria o Lula numa campanha sem o Bolsonaro. Né? Não se sabe ainda. Então isso realmente a gente não pode dizer. Mas a gente já vinha falando aqui, o Lula vai crescer, o Lula vai crescer. A gente ressaltou a importância da estrutura do PT, de um partido político que tem um número de governadores considerável, que tem uma representação forte no Nordeste, que faz oposição de fato no Legislativo. Então, se é para fazer oposição, o PT faz oposição. Então, são todos elementos que fazem com que o PT, mas muito mais também o Lula, né, como a gente ressaltou aqui, essa personalidade do Lula, venha crescendo, porque o Lula também vem opinando sobre temas centrais da pandemia, né? Então, mesmo que o Lula ele tenha, em alguns pontos, falado pouco de impeachment, ele andou falando também, mas tenha falado pouco, mas é uma estratégia, e é essa a estratégia do PT, porque eles não sabem o que pode ser essa terceira via. E aí a gente comentou também do Eduardo Leite. Será que o Eduardo Leite não é um balão de ensaio aí do PSDB? Se vai colar ou não vai, a gente não sabe, a gente tem que ver os próximos passos, né? Mas o PSDB parece que não está disposto ainda a organizar essa frente ampla que a gente vem falando aqui e a tentar fazer um balão de ensaio com seus candidatos. Se vai ser o Dória, se vai ser o Eduardo Leite, a gente ainda não sabe. Mas as nossas projeções, que a gente falou lá atrás, eu e o Gabriel Marcondes, aqui junto com o Ricardo, vem se confirmando. O Lula está crescendo. E, Fernando, com essa pesquisa divulgada nessa semana, com essas pesquisas, né, que são várias, é interessante que fora de período eleitoral, a gente nunca viu isso antes, né? Um ano antes já está começando. Deixa surpreso essa vantagem do Lula, assim, no primeiro turno e depois ganhando no segundo tranquilamente também? Não, eu acompanhei essa discussão que o Diogo falou que estava com o Gabriel, comentei com eles, falei que eu concordo plenamente com a visão, e não surpreende porque o momento é esse, né? O pessoal está pescando, né? Dois comentários assim. Eu acho que pro Lula e pro PT não interessa o impeachment do Bolsonaro agora. Tem que deixar o cara sustentar sangrando até o final. Deixa essa CPI fazer o papel que ela vem fazendo. A segunda, que você falou do Eduardo Leite, e que se faz com frequência, é medir e aferir um pouco a pressão do público, né? Vou ventilar esse nome. Opa, o pessoal gostou, não gostou? Ventila outro nome. Vou testando, para ver se eu acho essa outra opção aí. Não, acontece em eleição municipal, acontece em outro tipo de eleições também, né? Quem é a outra figura com um capital político tão grande, né? Uma figura tão grande que para disputar esse pleito aí? Não tem, né? E a pergunta que o Diogo falou, e um cenário sem Bolsonaro? Quem será que duelaria aí com o Lula? Será que daí né, não haveria uma mudança, uma redução, talvez, dos votos do Lula? Bem, sem inventar uma nova dinâmica, um novo cenário. Olhando para esse que está posto,
O Lula cresceu, tinha margem para crescer, outros candidatos têm margem para crescer também, mas está dado. E uma coisa é certa. E o Lula tem a menor rejeição hoje também, né? Tem a menor. Eu vi, eu não acompanhei essa semana, duas coisas que eu não consegui acompanhar direito foi a CPI e esses resultados. Eu estou indo mais pelo que você falou, mas essa da rejeição eu vi. Então, assim, mantém a CPI fazendo o papel que está fazendo. O PT se articula, para mim, claramente, em voltar a ter deputado federal, a voltar a ter uma Câmara muito forte, as articulações para não necessariamente gastar candidato bom, candidato com chance de eleição em governo e fazer eleições para poder pegar o governo estadual e meter esse pessoal para trabalhar como deputado federal, é uma jogada sensacional. Eu li, ouvi, eu sondei, eu conversei com o pessoal que falou assim, a gente quer aumentar em pelo menos 2 cadeiras por distrito. O que para o PT, bem organizado, no momento agora, é possível. Aumentar em 2 cadeiras por distrito é dobrar o número de cadeiras que o PT tem hoje na Assembleia, colocar 54 cara a mais. Porra, daria uma força enorme para o partido. E aí interessa uma coisa fundamental, né? O Lula tem que ser eleito e o partido tem que estar forte. Porque caso contrário, não perde bastante na governança, né? E tem que ser uma governabilidade nova que vem, assim, vai ter que vir assim, como que fala assim, com a faca nos dentes, né? Tem que vir para arrochar. Então, para isso, vai precisar de uma Câmara bastante forte, né? De um Congresso forte. Enfim, até me estendi aí, porque vislumbrar isso daí é demais. Nos próximos debates aí sobre as pesquisas, vamos chamar o Fernando também, Diogo. Chamar Gabriel Marcondes. A pena é que só cabe 4 aqui, senão a gente já tem uma galera bacana aí para chamar também, né, Diogo? Exatamente. Agora são 9h13, passamos 13 minutos. Diogo, dica cultural. Fernando, tem uma dica cultural também, depois, Diogo? Quer pensar numa dica cultural para você dar? E que a gente sempre encerra com uma dica cultural, um livro, uma série. Perfeito. Tem qualquer coisa, um livro, uma série, um filme, e qualquer tema. Como eu não indiquei livro ainda, eu tenho uma biblioteca aqui atrás e não tinha indicado livro, hoje eu pensei em indicar um livro. Eu vou indicar um livro que ele, para mim, ele é um pouco técnico, mas ele é, digamos assim, dentro da ciência política, um dos livros mais conhecidos, porque ele é utilizado em vestibular, no ensino médio, então ele é um pouco difundido. Que é esse livro aqui, vai ficar um pouco invertido, Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Por que eu indico ele? Pelo menos a introdução do livro, para aqueles mais preguiçosos de leitura, mas o livro inteiro ele é muito importante. Hoje a gente falou aqui de financiamento de campanha, a gente falou do quanto o poder econômico ele influencia nos resultados do recrutamento eleitoral, nos resultados de política. E a República Velha, que nós vemos no Brasil, agora falando de história, a República Velha é a representação disso, né? A própria divisão social ali, como se dava, a divisão social do trabalho, influenciava demais o modo como a política do Brasil se deu nesse período do colonialismo do Brasil, desde a fundação da República até 1930, e nós tivemos a Revolução de 30, que foi capitaneada aí por ninguém menos que Getúlio Vargas, né, Ricardo? Que aí veio a fundar um novo regime. Mas se você quer entender um pouco da história do Brasil, porque Brasil é o Brasil, não repetir que nós temos coronéis hoje em dia, nós temos uma espécie hoje em dia de mandonismo, de clientelismo, mas o coronelismo, os coronéis, a gente via nesse tempo aqui, que é uma questão bem específica. E o próprio subtítulo do livro vai falar sobre do que eles estão falando também, que é a importância da política local, que a gente fala muito pouco, que é o município e o regime representativo no Brasil. Como é que toda essa engenharia econômica, como os coronéis eles se organizavam ali para dominar os municípios, como é que isso influenciava a política nacional? Hoje eu comentei mais cedo na outra live com a Bruna sobre a política da República Velha, né, que foi representada, governada por líderes de Minas e de São Paulo, que era a famosa política do café com leite. Isso se dava muito pelo processo eleitoral, pela falta de partidos nacionais. Os partidos eram partidos regionais, então tinha os partidos republicanos de São Paulo, partidos republicanos de Minas, partidos republicanos do Rio Grande do Sul, e assim ia. E nessa falta de uma agenda nacional,
os dois maiores estados da federação governavam sempre, né? Revezavam-se nesse governo. Foi que o Getúlio, ali do Rio Grande do Sul, com sua cuia de chimarrão, resolveu dar um fim nisso. Falei, porra, quero governar um pouquinho também. Bah, aí, mas eu quero a gente tá falando... mas eu quero ver, a gente está falando de uma forma mais lúdica aqui, mas esse é um processo muito importante para a política do Brasil, porque alguns historiadores consideram que o Brasil que nós conhecemos hoje se deve muito a essa Revolução de 30. Inclusive o Fernando Henrique, quando foi eleito lá em 1994, ele falou, a era Vargas finalmente acabou. Essa era que acaba em que começa em 1930. Então muito do varguismo, muito dessa política que iniciou nesse período, foi resultado de uma revolução que deu fim a isso aqui. E é muito importante a gente saber o que aconteceu no passado para não replicar no futuro. Muito bom. E agora, passando para o Fernando, a gente está aproveitando do Fernando aqui, né? Precisamos ele falar aqui de campanha, das pesquisas, agora já fizemos ele dar uma dica cultural, então agora a dica cultural do Fernando Zelinski aqui. Cara, maravilha, vocês deixarem ficar aqui a noite inteira, porque eu quase não gosto de falar e a gente fica em casa aqui o dia inteiro, que não sai da pandemia, né? Minha dica, então, é o seguinte, eu pensei em pegar dois, mas como nós falamos hoje sobre financiamento, falamos de eleição de maneira geral, outras coisas, a minha dica é essa daqui. Why Bother with Elections, do Adam Dvorsky, deixa eu trazer mais para perto aqui. Cara, o porquê internacional. Com eleições. Não, o Dvorsky é um cara que eu gosto bastante. É um livro curtinho, pequeno, não é... E é novo, cara, de 2018 agora, se não me engano. Tem, assim, as coisas mais fundamentais sobre financiamento, como o financiamento afeta a campanha. Tem sobre o jogo eleitoral, por que como o partido se mobiliza, por que as eleições são importantes, por que candidatos ofertam determinadas plataformas. Tem uma questão, óbvio, que o Dvorsky está olhando muito mais para as eleições na Europa Ocidental ali, né? Ele pega alguns exemplos mais, pega nos Estados Unidos, cita pouco o Brasil, mas a movimentação partidária, a preocupação de como funciona o financiamento serve para o Brasil também. Então, a minha dica de momento, é essa daqui. E não é difícil de ler, não. Eu só não sei, desculpa, não sei se já tem no Brasil traduzido, mas consegue achar em igual PDF. blogueirinha de maquiagem. Não sei se tem no Brasil, mas... Não sei. Não, eu ia falar desse daqui também, ó, do Crisis of Democracy, que também é do Dvorsky. Já tem traduzido. Esse já tem traduzido. Inclusive, eu tô lendo traduzido porque meu inglês é uma maravilha. Inclusive, esse eu tenho o meu aqui, ó. Traduzido. Muito bom! A gente vai deixar marcado aqui na descrição essas dicas culturais dos senhores. E para quem quiser curtir, quem quiser procurar, é sempre legal que a galera comenta lá depois. Foi bem legal o bate-papo, então a gente vai deixar as dicas também, que nos últimos eu não deixei a dica lá marcadinha pra galera. E no último eu indiquei o Entre Fatos, lá, o documentário do Lula. Você não deixou. Exatamente. Ali, a Teresa falando, no Brasil não existe Shen Chen, não existe. Vou pegar no meu pé. A gente está falando aqui, o fã-clube da Camila De Luca entrou aqui também. Estamos famosos, hein? Vamos os fã-clubes. Não dá para monetizar a gente falou muito aqui de canal essa dica? Aqui, a gente falou muito de Big Brother, então o pessoal tá achando que aqui a gente tá falando ainda do subproduto do Big Brother, que aconteceu com os BBBs. Deve estar acontecendo algum movimento assim, Ricardo. É que o Brasil tá lascado, né? Diria. Já diria o Gil do Brasil tá lascado. Já diria o Gil do Vigor. E falando aqui sobre o livro do meu professor que entrou aí, é um livro chamado A Zona Crepuscular. É um livro que fala sobre aquelas matérias fantásticas que a imprensa brasileira, paranaense, fazem, e fala o conceito sobre isso, né? Um exemplo foi quando, em 99, a Tribuna do Paraná ela fez uma matéria sobre o chupa-cabra, e, de acordo com o relato do pessoal, eles fizeram imagens, assim, fizeram os desenhos para mostrar o relato, e mostrava as cabrinhas com o pescoço furado, e fizeram toda aquela reportagem
do imaginário das pessoas, e de acordo com ele, matérias feitas a partir do imaginário, com a ajuda do imaginário, se chama a zona crepuscular, que é um conceito emprestado Legal. da série Além da Imaginação. É bem bacana, ele traz, tipo, o Bebê Diabo lá daquele jornal antigo de São Paulo, lá, fugiu o nome do... É Diário, alguma coisa, esqueci o nome do jornal, mas é um jornal conhecidíssimo que tinha umas capas horrendas, é, Bebê Diabo, o ET que desceu não sei na onde, umas matérias muito sensacionais. Então, quem quiser procurar, é a Zona Crepuscular, da editora Estrondo, e o pesquisador é o professor, o jornalista, o doutor em comunicação, Rodolfo Stank. É só procurar também, vamos deixar aqui depois para a galera procurar. Tem uma matéria que saiu no Diário de Curitiba falando sobre isso. Legal. Então, Esse misticismo, jornalismo é interessantíssimo. A gente falou esses tempos numa conversa em off aqui, né, Ricardo, do caso Evandro, como teve, né, esse misticismo ali, que às vezes pode vir também misturado com preconceito religioso, né? Exatamente, caso Evandro, que tá famosíssimo. O Ivan Mizanzuki, que foi meu professor também, é muito bom de professor na Tá faculdade, bem hein? referenciado, né? Cara, Referenciar. tem referências boas. Agora são 9h22. Quero agradecer aqui o Fernando Zelinski, porque o bate-papo foi muito, muito bom. E a gente já deixou marcado aqui um próximo bate-papo também. O tema de hoje foi financiamento da política e das campanhas eleitorais. E é um tema meio difícil de falar, e ele tirou de letra aqui, Falei que explicou você que muito é bem capcioso, explicado. né? O negócio é difícil, né? É, Tem que ser tato para falar, ainda mais quando a gente começar a entrar para falar de campanha específica e do valor, e de quem depositou dinheiro em quem, como esse dinheiro funciona, mas isso daí, tempo. Deixa para outro exatamente. momento. E a gente já deixou meio combinado aqui com ele. E já prometemos também uma caneca. A gente promete. A Opa, gente promete. eu vou, A vou cobrar, caneca, vou cobrar. mostra aí, Diogo, a caneca do link personalizados aí, ó. Essa caneca que chegará para nosso amigo Fernando algum dia. Tá Entre bom. promessas. Obrigado, Fernando. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Capaz, gente. Obrigado eu pelo convite. Gostei bastante de estar aqui também. Foi, pô, como você falou, já é 21h23, agora nós ficamos aqui mais de uma hora aí conversando, eu nem vi o tempo passar. E, óbvio, eu quero pedir desculpa se em algum momento eu me enrolei ou eu falei mais do que eu deveria falar, porque eu gosto do tema, a gente tem muita coisa para falar e, enfim. Mas me coloco à disposição para a gente vir aí numa outra oportunidade, a gente falar de eleição, falar de campanha de novo e seja para falar até de Big Brother. Hum. Exatamente. Fala a Fazenda, a Power Couple. Somos No especialistas também. limite. No É. limite. Diogo, brigadão aí também, Diogo, por mais essa sexta-feira de live. Obrigado, mano. Batendo ponto aqui de novo, né? Nessa sexta-feira falando de política e sexta-feira que vem estaremos aí de novo com o fato da semana ou com algum outro assunto, Ricardo. Até lá. Exatamente. Ó, E avisando a agradecer ao vocês. Fernando, né, por aceitar o convite aí, para vir conversar com esses dois chatos aqui e a nossa audiência. Que isso. Agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente. Lembrando que segunda-feira tem Política e Elas às 18 horas. A meninada falando de política e assuntos sempre muito bons. Eu aprendo muito. Eu fico lá escutando, dando os pitaquinhos. As meninas, a Silene Araújo, que conduz ali o bate-papo. Camila Gonda, a menina braba com B. E Geissa Franco, a voz calma, a voz científica do negócio. Sensata. A fada sensata do grupo. Não falando que as outras não são sensatas, tá bom? A partir das 18 horas, Política e Elas. Agradecendo novamente a galera que acompanhou a gente até agora. E, Fernando, qualquer hora chega, tá bom? A canequinha qualquer hora chega. Vou Um abraço aguardar. a todos. Um Vou abraço a amarrar uma todos. fita amarela na janela aqui. Um abraço a todos. Acompanhem o Diário de Curitiba. Jornalismo independente, ético, plural e democrático. Se puder, fique em casa, galera. Tchau, tchau. Um abraço.